Shalom para todos, eu sou Aldair Siqueira, pós-tribulacionista. Mais uma vez eu venho aqui, mostrar uma contradição cronológica do pré-tribulacionismo. Todos nós sabemos que o modelo pré-tribulacionismo ensina que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, para não sofrer os danos da grande tribulação. E eles ensinam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, passar 7 anos no céu, com Cristo celebrando as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo. Cristo casa com a igreja e lá é distribuído o galardão durante 7 anos. Terminando os 7 anos, Cristo estabelece o seu reino na terra. Bom, mas a gente vai olhar aqui o texto, vamos ver se as bodas do Cordeiro acontecem antes da grande tribulação, ou depois da grande tribulação. E as taças da ira de Deus, elas são derramadas antes da grande tribulação, durante a grande tribulação ou depois que termina toda a grande tribulação? Isso a gente vai analisar de uma forma simples, sem complicar, para não dizer assim, mas ele falou lá em hebraico, grego, eu não conheço, eu não consegui entender. Não, é uma coisa muito simples mesmo para que você venha entender. É apenas 2 textos básicos, que a gente vai analisar aqui. Veja só, Apocalipse 15, versículo 6, olha o que diz. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelo peito. 7. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus. Aqui são as 7 taças, viu? Fica na sua mente aí as pragas do Egito, lá no Êxodo, que vive para todo sempre. Olha o versículo 8. Olha só o que vai dizer o versículo 8, viu? E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Veja que ninguém pode entrar no templo, ninguém pode entrar no templo, entrar aos céus, entrar no Santo dos Santos, até que primeiro, seja derramado e consumido as 7 taças da ira. Veja que só podem entrar nesse templo depois do derramado das 7 taças. Aqui já é algo bem interessante. Olha o versículo 1. E ouvi, vinda do templo, uma voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Apocalipse 16, versículo 1. É dado uma ordem para que os 7 anjos derrame as 7 taças da ira de Deus. Não é para derramar uma. Olha o que o texto diz: derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Aí eles falam, mas a igreja não pode ser alvo da ira de Deus, porque a igreja é a noiva. Mas e quem disse que a igreja vai ser alvo da ira? Mas vai ser derramado 7 taças da ira, e aí como é que vai fazer? Sim, mas vai ser derramado aonde? Sobre a igreja ou sobre os que têm a marca da besta? É isso que a gente vai ver. Aí diz assim o versículo 2. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Aqui já começa a explicar o texto. Por quê? Porque quando vai derramar aqui, o primeiro anjo derrama a sua taça, é derramado sobre aqueles que já estão marcados com a imagem da besta. Então observe que a primeira taça, ela é derramada já no início da última metade, quando o anticristo já está marcando o povo. Não é nem no início da semana, quando toca a primeira trombeta, não. Mas é já na metade da semana, em paralelo com o 5º selo, onde a gente vê as almas mortas, decapitadas, entendeu? Então olha só, vou ler novamente. E foi o primeiro anjo da primeira taça, derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta. Veja aqui, já estão marcados pela besta.
Então as taças, elas são derramadas, não é antes da grande tribulação e nem depois que Cristo arrebata a igreja, mas é derramada exatamente durante a grande tribulação. Meu Deus, será que a pessoa não consegue perceber isso? Agora, olha só aqui, no versículo 3. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Olha o versículo 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Olha o versículo 5. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste essas coisas. Versículo 6. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Aqui, irmão, santos é a igreja. Profetas, aqui não é judeu desviado, judeu que não crê no evangelho, né? Como o modelo pré-tribulacionista fala, que os santos aqui não é a igreja. Claro que é. Também tu lhe deste o sangue a beber, porque disso são merecedores. Agora, olha o versículo 7. E ouvi do outro lado do altar, que dizia: Na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Versículo 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo. Já derramaram 4 taças, né? Agora olha o versículo 9. E os homens foram abrasados com grande calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem o poder sobre essas pragas, e não arrependeram para lhe dar glória. Eles não se arrependem. Agora aqui, ó, foca bem no versículo 10. Aqui também eu quero focar. Apocalipse 16, versículo 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Veja só, já derramaram 4 taças, agora é derramada a quinta taça no trono da besta, mostrando que o anticristo já assumiu o poder, já está marcando o povo e já está reinando. Já é a grande tribulação, a quinta taça, né? Veja só, e o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Agora, olha o versículo 11. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Mais uma vez vai dizer que não teve arrependimento. Olha o versículo 12. É aqui que é o ponto-chave, os últimos 3 versos. Olha só. Não é possível, você que é pré-tribulacionista vai ficar cego e você não quer enxergar essa verdade. Pelo amor de Deus, você está pior do que o cego Bartimeu. Olha só o versículo 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho para os reis do Oriente. Quantas taças? Olha aqui, o sexto anjo. Então já derramou primeira taça, segunda taça, terceira taça, quarta taça, quinta taça, agora aqui, ó, sexta taça. Derramou sexta taça durante a grande tribulação, porque já caiu no trono da besta e naqueles que estão com a marca da besta e não tem o selo de Deus. Consegue ver que são derramadas durante a grande tribulação e não depois que a igreja é arrebatada, aí agora vai derramar as taças e tal. Não, nada disso. E aí, já derramou 6 taças. Falta quanta? Falta a última, falta uma. E a igreja? Uai, o pré-tribulacionismo aqui, no derramar da sexta taça, na visão pré-tribulacionista, a igreja está no céu, que ela já foi arrebatada antes, né? E tem que ficar lá 7 anos. Mas será que Cristo já veio? A vinda de Cristo é a vinda em glória? Visível para todo mundo? É. Mas aí eles falam que não é para arrebatamento. Ah, não, a vinda para o arrebatamento é a vinda com o ladrão. E aí é que está o problema. O problema está aqui, ó. Versículo 15, meu amigo. Abre a tua mente. Tu está pior do que cego Bartimeu. Olha o versículo 15 que vai dizer. Derramou aqui, ó, a sexta taça, né? Aí agora, no versículo 15, vai dizer: eis que venho como ladrão. Veja só. Mesmo tendo derramado 6 taças da ira, já é a grande tribulação, mas Jesus ainda avisa que vem como ladrão. Não veio como ladrão ainda. A igreja não foi arrebatada. E lembra que eu li lá no início que ninguém podia subir e entrar ainda no Santo do Santo antes que seja derramada as 7 taças da ira de Deus? É, meu amigo, você tem que atentar para essa cronologia. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu
e não vejam as suas vergonhas. E agora? Esse aqui, eis que veio como ladrão. E aí? Está falando do arrebatamento ou não é? Você não pode dizer que aqui ele não está falando da vinda para o arrebatamento, porque a vinda como ladrão é conhecido como a vinda para o arrebatamento. Ah não, mas aí ele está falando de outra vinda, da vida em glória, que ele já vem com a igreja, que já estava lá no céu 7 anos. Ué, mas não é como ladrão? Ué, aqui está escrito como ladrão. Se você diz que a vinda que ele vem em glória com a igreja 7 anos depois, é a de Mateus 24, que ele vem em glória, todo mundo vai ver, todo olho verá, mas aqui está escrito como ladrão. E agora, como é que vocês vão explicar isso? É aqui, ó, para o arrebatamento, entendeu? Então assim, é isso que eu queria mostrar para vocês. Quando é que você vai enxergar a realidade? Agora vamos lá, ó, algo interessante aqui, ó. Quero mostrar aqui para vocês. Apocalipse 18 vai dizer sobre a queda da grande Babilônia. Eu quero mostrar algo aqui interessantíssimo para você que é pré-tribulacionista. Veja só, no capítulo 18, ele vai falar algo aqui bem interessante. Ele vai dizer assim, ó, Apocalipse 18, 17, e todo piloto, e todo que navega em naus, e todo o marinheiro, e todos os que negociam no mar, né, se puseram de longe. E vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo que a cidade é semelhante a esta cidade, esta grande cidade. Que cidade é semelhante a esta grande cidade? Desculpe, porque eu não estou enxergando muito bem. Olha o versículo 19. E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram, chorando e lamentando, dizendo, ai, ai daquela grande cidade. De qual cidade vocês acham que está falando, meu amigo? Na qual todos tinham naus no mar e enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós santos, olha aqui, santos, quem é esses santos? Apóstolos e profetas. Quando fala de apóstolo, aqui está falando de igreja, viu? Que os apóstolos, né, faz parte da igreja de Cristo. Esquece esse negócio de judeu. Judeu que não crê em Jesus e não crê no Novo Testamento, não é chamado de santos. Alegra-te sobre ela, ó céu, vós santos e apóstolos e profetas, porque Deus já julgou a vossa causa quanto a ela. Veja só, Deus já julgou. Então aqui já teve o julgamento da grande Babilônia. E um forte anjo levantou uma grande pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo, com igual empenho será lançado a Babilônia, aquela grande cidade, e não será mais achada. Está falando da queda da Babilônia, o império do anticristo. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas e de músicos e de flautas e trombeteiros, e nenhum artifício de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó, e não se ouvirá mais. Aí ele vai dizer assim, ó, versículo, olha o que ele vai dizer aqui, ó, 23. E luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não há mais em ti ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias. Claro que Jerusalém entra nesse contexto. Por quê? Porque Jerusalém casou com Cristo no Monte Sinai ao 3º dia, recebeu as tábuas da lei, teve aliança de casamento e ela se tornou adúltera, prostituta. Ezequiel vai falar isso, Isaías vai falar isso, né? Porque quebrou a aliança, adorou bezerro de ouro. Então, né? Jerusalém está no contexto, porque é a praça da grande cidade, aonde o Senhor foi crucificado, e espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Só que é abrangente, vai abranger também os ímpios, né, do mundo todo, porque é uma ideia oposta a Deus. Então vai falar da queda grande de Babilônia. Pronto, termina aqui o capítulo 18, o último versículo, 24, olha o que vai dizer. E nela se achou o sangue dos profetas. Aí você tem que ligar com aquele texto que Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que são enviados a vós. Quantas vezes quis eu acolher vocês como a galinha protege os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não querem. Então você consegue ver aqui, ó, que vai falar do sangue dos profetas, fala também de Jerusalém, tá? Jerusalém também está incluída aqui nessa grande Babilônia. Dos profetas e dos santos, e de todos que foram mortos na terra. Olha, inclusive no período da grande tribulação.
Consegue ver? Então aqui, ó, tá vingando a grande Babilônia. Agora, a grande Babilônia caiu, não caiu? Beleza. Caiu a grande Babilônia, o império do anticristo, o final da grande tribulação. E aí, o que vai acontecer agora? As bodas já aconteceu 7 anos atrás, né? Na visão pré-tribulacionista, mas será mesmo? Vamos analisar isso agora? O que acontece depois da queda da grande Babilônia? O versículo 21 já inicia assim, ó. E depois dessas, olha aqui, ó. Isso está no original, tá? E depois dessas. E depois dessas o quê? Depois dessas coisas aqui, ó. Que ele fala nos versículos anteriores. Depois da queda da grande Babilônia, julgamento da meretriz. O que acontece depois da grande Babilônia? Aí ele vai dizer: ouvi no céu como uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiro e justo são seus juízos, pois julgou a grande prostituta. Veja que aqui ele está falando já depois do julgamento da Babilônia, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos servos. Quem é os servos aqui? Servo não fala de igreja, não? A igreja não é serva de Cristo? Os profetas, os apóstolos são servos de Cristo? Pelo amor de Deus. E outra vez disseram: aleluia, a fumaça dela sobe para todo sempre. Caiu a grande Babilônia. E os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai ao nosso Deus, vós todos servos, meu Deus, servos aqui fala de igreja, e vós que temeis, assim pequenos e grandes. Então, esses aqui, ó, servos, pequenos, grandes, que temeis a Deus, não está incluída a igreja, não? Pelo amor de Deus. Aí olha o que ele vai dizer no versículo 6. E vi como uma voz de uma grande multidão. Claro, multidão. O que Jesus falou? Fazei discípulos de todas as nações. Se é de todas as nações, todos os confins da terra, que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de todas as épocas, é claro que vai ser uma grande multidão, está aqui. E como voz de muitas águas, e como voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus poderoso reina. Olha essa palavra aqui, ó. Já o Senhor poderoso reina. Aqui não está dizendo já o Senhor poderoso Deus vai reinar. Não, não é vai reinar no futuro, reina. Está apontando para o milênio. Já foi estabelecido o reino. Depois da grande tribulação, depois da queda da grande Babilônia, aí agora ele já reina. Se ele já reina, o que vai acontecer nesse reino? É exatamente as bodas do Cordeiro, que o pré-tribulacionista fala que não, que já aconteceu 7 anos antes. Vamos mostrar agora, versículo 7. Regozijamo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Meu Deus, você vai viver, meu amigo, igual cego de Jericó, sem querer enxergar a realidade. Aqui o Senhor já está reinando. Reina, é o milênio estabelecido. Aí fala: vindas são as bodas do Cordeiro. O texto não diz: terminadas são as bodas do Cordeiro. Passou-se 7 anos. Não diz isso. Você queria ver isso aqui, né? Terminou 7 anos. Não. Vindas no presente são as bodas do Cordeiro. E já a sua esposa se aprontou. A noiva se apronta para casar ou para terminar o casamento? Ah, não, a noiva se aprontou porque ela vai terminar um casamento que começou 7 anos antes da grande tribulação. Que ignorância é essa? A noiva se apronta para iniciar o casamento. Quando ela termina o casamento, ela já está suada, ela já está suja, alguém já pegou com a mão suja no vestido, né? Aí já teve bolo, já se sujou, já está toda suada, já dançou, já festejou. Se aprontou, a esposa se aprontou. Aprontou para casar, não é terminar. E o versículo 9, mais uma vez confirma: disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. O que é boda de Cordeiro? Casamento. Uai, mas isso acontece aqui, ó, quando o Senhor já reina. As bodas acontecem no reino, no milênio. Lembra que Jesus disse: não bebereis mais desse fruto da vide comigo, até que venha beber comigo no reino do meu Pai? Ele apontou para o milênio, entendeu? Uai, mas se já passou 7 anos e as bodas do Cordeiro, o tribunal foi celebrado, né, 7 anos antes da grande tribulação, durante o período da grande tribulação na terra, por que aqui está falando isso? Já o Senhor reina,
e agora vindas são as bodas do Cordeiro. Então tá aí, eu deixo essa reflexão para você. Agora, se você for humilde, se você tem o Espírito de Deus no seu coração, se você quer defender a palavra, o Evangelho, se você não quer defender revista de escola bíblica dominical, defender ministério, posição que você possui, se você não quer defender um status, ou pastor, ou a sua denominação, mas quer defender a verdade, você vai pensar, rever os seus conceitos e começar a estudar de uma forma diferenciada, analisando para o que a palavra diz. Não importa o que você aprendeu, o que a sua igreja defende, o que a revista da escola bíblica diz. Se você leu a revista da escola bíblica e você viu que tem contradição, você tem que ter humildade de falar. Não importa se você vai ser barrado, se o ministério não vai gostar, se não vai mais deixar você dar aula, você ensinar, ou você vai se vender, ou você vai ser um hipócrita, um fariseu, de querer se vender para não perder uma posição do ministério que você tem, pastor, presbítero e tal. Não, meu amigo, é a verdade, nada contra a verdade. Diz aí para mim, as bodas acontecem antes ou depois? Tá aí, eu te mostrei a cronologia. Agora você fica no engano se você quiser. Que Deus te abençoe.